Glória a Deus. O Senhor é bom. Que igreja maravilhosa. Vocês, sempre quando eu venho aqui, eu sinto muito amor de Deus nesse lugar. Eu vou dizer uma coisa, são poucas as igrejas que nos recebem com tanto amor, com tanta bondade de Deus. Vocês carregam a bondade de Deus sobre a vida de vocês. Glória a Deus, nós estamos muito felizes. Pode se assentar nesse momento. Nós estamos muito felizes porque nós estamos aqui há alguns dias, passando um tempo aqui com essa família. Eu vou dizer uma coisa, o pastor disse algo ali que é muito verdade. Esse é o organismo vivo, o corpo de Cristo. Eu vejo Cristo nessa igreja, eu vejo Jesus manifesto através da vida dos irmãos, do serviço, da excelência. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu vou dizer uma coisa, você tem que ficar aqui, porque aqui flui o rio de Deus. De verdade, aqui tem um amor de Deus totalmente diferente. As pessoas aqui, elas amam de verdade, e nós somos até constrangidos com tanto amor de Deus. Nós estamos na casa do pastor Renan e da pastora Gabi, nós estamos sendo tratados. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, eu não mereço tudo isso. De tanto amor de Deus manifesta através da vida deles. Pastor Guilherme, pastor apóstolo Diogo, todos os pastores aqui, nós estamos vindo aqui há 3 anos. Esse é o 3º ano que nós temos viajado para a Europa. Eu vou explicar o que a gente está fazendo, mas sempre quando nós chegamos aqui, nós somos muito bem recebidos. De fato, eu quero dizer uma coisa, sabe o que é isso? É a mentalidade, a consciência de que filhos de Deus são tratados como filhos de Deus. Então é aquilo que a Bíblia diz, é aquilo que você quer para você, faça para o seu próximo. E eu vejo aqui uma igreja tão cheia de amor, de favor de Deus, tão cheia de graça, de bondade de Deus, que nós somos até constrangidos quando nós chegamos aqui. Por isso nós estamos muito felizes. Que a paz do Senhor esteja sobre nós, amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos aqui, para quem não me conhece, já faz 3 anos que nós estamos vindo para a Europa, porque nós recebemos uma palavra no Brasil de que o Senhor queria nos levar para a Europa, porque há uma parte que nós precisamos colaborar aqui. Eu vou dizer uma coisa, a Europa, o Senhor já está trazendo um reavivamento. E a IBNJ, Paris, todas as IBNJs, elas fazem parte desse grande reavivamento que o Senhor está fazendo. É muito claro e nítido o quanto o Senhor está fazendo na Europa. Muita gente está dizendo, não, mas a Europa, ela ainda está fria, ainda está... Não. Eu quero dizer uma coisa, se você olhar pela perspectiva daquilo que Deus está fazendo, Ele já está fazendo muitas coisas. E nós estamos aqui para poder colaborar, porque há um movimento profético de Deus aqui. A presença de Deus já está aqui. Há um organismo vivo, o corpo de Cristo está funcionando aqui. E nós estamos aqui sendo enviados pelo Senhor para poder colaborar naquilo que Deus já está fazendo. Por isso olhe para o seu irmão e fala assim, você está na família de Deus. Glória a Deus. Então, eu sou o pastor Sandro, sou o Sandro, na verdade, pastor de uma igreja no Brasil, Igreja Apostólica Menorá. Estou aqui com a minha esposa, eu quero pedir que essa maravilhosa se coloque de pé. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa muito importante aqui para os irmãos, que homens casados sabem o que eu estou dizendo. Quando você elogia no público, você tem um favor de Deus no secreto. Isso é só para casados, tá? Os jovens... Você tem o favor de Deus depois, no dia a dia, nas comidas, no tratamento. Você vive no céu, meus irmãos. Quando você elogia no público, o favor de Deus vai te acompanhar por toda a história da sua vida. E quando você não elogia, você se prepara também que não vai ter favor de Deus. Então eu tenho aprendido isso durante toda essa jornada. Nós estamos aqui, vamos ficar 23 dias rodando a Europa inteira para poder cumprir essa palavra. Recebemos uma palavra há 3 anos atrás de que o Senhor nos levaria para a Europa. Então nós entramos na palavra, porque existe algo que é importante. Quando você recebe uma promessa, você precisa ser fiel àquilo que Deus está falando. Muitas vezes quando você recebe uma promessa de Deus, vai ser totalmente fora da sua zona de conforto. E há 3 anos atrás era impossível que nós estivéssemos na Europa, e já faz 3 anos que nós temos vindo constantemente, porque nós queremos viver aquilo que Deus tem para esse tempo. Eu vou dizer uma coisa, sabe, chega um momento na nossa vida que você paga para servir. Por quê? Porque servir ao Senhor e honrá-lo, nós servimos com a nossa vida.
não é simplesmente quando está tudo bem, quando nós temos recurso financeiro, não é nada sobre isso. O nosso Pai, Ele é dono do ouro e da prata, e se Ele quer te enviar para algum lugar, se Ele quer fazer algo novo através de você, você só precisa ter uma coisa: fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então nós estamos aqui há 3 anos fazendo isso, porque recebemos essa palavra, e está aqui comigo também uma parte da nossa liderança. Nós hoje pastoreamos uma igreja de aproximadamente, lá nós temos 2.000 membros cadastrados, e a gente está passando por um processo de tantas transições lá, mas nós estamos aqui com uma parte do nosso time de liderança do Ministério de Jovens. Nós temos 20 líderes no Ministério de Jovens. Quero pedir que eles se coloquem de pé, esses jovens que se disponibilizaram para estar aqui. Olha como eles são lindos. Eles têm o favor de Deus. Aqui nesse canto a gente tem Davi e Golias, que a esposa dele é quase maior que ele. E a gente está caminhando junto, glória a Deus. Pode se sentar. E a gente sabe que o Senhor está fazendo muitas coisas. Então, a gente está aqui, e eu quero chamar a Gabriela aqui. Glória a Deus. Maravilhosa, te amo. Isso é um marido cheio do favor de Deus. Isso daí é um marido que sabe o que está fazendo, viu? Eles estavam em viagem missionária, o Auri, que é o Nino, e a Gabriela, e eles estavam há muitos anos. Quantos anos vocês estavam 3 anos na Austrália, em Sydney, pregando o evangelho lá. Voltaram, receberam um convite que o Senhor nos direcionou para chamar eles para estar conosco nessa missão, e eles já voltaram para o Brasil. Ficou menos de 1 mês e já estão numa outra missão. Estão entregando a vida pelo Senhor. Glória a Deus. E eu chamei ela aqui para que, se você quiser nos ajudar em relação à nossa missão, porque nós estamos aqui para servir, sabe? Nós estamos aqui não para vender produtos, não estamos aqui para ganhar dinheiro de igreja, nós estamos aqui por propósitos eternos. Então, se você quiser nos ajudar, nós temos algumas camisetas, e essas camisetas é de muita boa qualidade, um preço muito excelente, para poder realmente mesmo custear algumas coisas da nossa missão. E temos também essa bolsa, olha lá, o fardo é leve, glória a Deus. Essa bolsa é sobre aquele versículo de Jesus, onde o nosso fardo é leve. E temos também aqui um caderno onde você vai poder anotar aquilo que Deus está te falando. É importante você anotar aquilo que Deus está te falando. Então, oi? É pautado, olha só, ela sabe. Tem lugar para colocar a caneta, e tem um elástico ali para poder fechar. Então você que quer escrever uns poemas para sua esposa, tá aqui, ó. Tenho certeza que isso vai te abençoar muito. E aí a gente trouxe também esse copo de café. Quantos gostam de café aqui? Glória a Deus. Então, tem poucas unidades. Pelo tanto de gente que levantou as mãos, eu sei que isso daí vai ser rápido para ir embora. Mas esse copo de café é para você ir para o trabalho, no dia a dia. Então você pode utilizar isso. Amém? Glória a Deus. Obrigado, viu, Gabi? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus, porque o Senhor é bom. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 24, de 37 a 39. Mateus 24, de 37 a 39. E diz assim a palavra do Senhor. Esperar os irmãos abrirem. Quem achou aí na sua Bíblia, dá um glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Tá achando já, glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã.
Uma manhã gloriosa, onde nós estamos aqui para poder colaborar com aquilo que o Senhor está fazendo. Aqui é uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que ama o Senhor, por isso que nós estamos reunidos aqui. Não é para ouvir um pregador, mas é para ouvir a sua voz, a voz que transforma a nossa vida. É para ter direcionamento, é para realmente vivermos para aquilo que é eterno. Enquanto nós estamos ouvindo a sua palavra, nós somos transformados de dentro para fora. Por isso eu declaro em nome de Jesus, toda perturbação na mente, pensamentos, grilhões, cadeias, que queiram nos prender para que nós possamos viver os teus propósitos, a sua vontade, eu declaro que caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Eu declaro a mente de Cristo sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro que toda barreira humana, pensamentos, sensações, ansiedade, síndrome do pânico, nós ordenamos que vá embora desse lugar em nome de Jesus. Eu declaro que todo espírito de pensamentos suicidas vá embora agora em nome de Jesus, porque nesse lugar o reino de Deus está sendo estabelecido, porque esse é o corpo de Cristo, e sobre a verdade do corpo de Cristo é que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso eu declaro vida de Deus, saúde de Deus, paz, tranquilidade, amor, favor de Deus sobre a vida dos meus irmãos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, como o Senhor é bom. Nós vamos falar sobre esse tema nessa manhã, o perigo invisível dos dias de Noé. Esse texto é um texto onde Jesus ele está falando sobre o sermão escatológico, fins dos tempos. Nós somos pessoas que gostamos de saber qual é o próximo passo de Deus, né? A gente quer saber o que vai acontecer, quando Jesus vai voltar. Isso é uma curiosidade que nós temos. Nós queremos saber os segredos de Deus, porque a Bíblia diz que nós nascemos com um anseio para a eternidade. O que isso quer dizer? Nós nascemos e fomos criados para ter uma comunhão eterna com Deus. Fomos criados para ter um relacionamento profundo. Porque quando isso não acontece na nossa vida, quando nós vivemos só para o trabalho, quando nós vivemos só para ganhar recursos financeiros, ou quando nós vivemos só para outras coisas que não é a presença de Deus, nós vamos viver incompletos. Porque nós não fomos criados para as coisas, nós fomos criados para ter uma comunhão eterna com Deus. Por isso que Jesus, ele está no Sermão do Monte, ele está ensinando uma coisa muito verdadeira e profunda. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Quando nós colocamos coisas na frente do reino de Deus e de um relacionamento com o Senhor, nós vamos ser as pessoas mais insatisfeitas desse mundo. Porque não há como ser humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus viver para as coisas que são tão passageiras, tão pequenas perto daquilo que nós somos projetados para viver. Sabe por que o dinheiro não pode te preencher? Sabe por que coisas desse mundo não pode te preencher? Porque você foi criado para a grandeza. Porque você foi criado para viver por aquilo que é eterno. Você foi chamado por Deus para viver coisas maiores. Porque a Bíblia diz assim que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. Sabe o que quer dizer a palavra infinitamente? Infinitamente. Definitivamente é algo que nós não podemos conquistar com a força do nosso próprio braço. Mas quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós começamos a viver o favor de Deus de forma aonde nós vamos ser as pessoas mais vivas e felizes do mundo. Amém, meus irmãos? Jesus ele está falando sobre o sermão escatológico nesse momento, e quando nós vemos os evangelhos, nós podemos, quando você lê ali o livro de Mateus, livro de Lucas, o livro de Marcos, você vai perceber que nos evangelhos existe uma simetria. O que é uma simetria? Existe uma ordem de como as coisas estão acontecendo. Então você vai perceber que sempre nos evangelhos vai haver narrativas e depois o discurso do próprio rei ensinando como você deve se viver. E nesse momento aqui, por exemplo, como que a gente pode fazer para entender isso? Quando você começa a ler o livro de Mateus, você vai ver genealogia, você vai ver como Jesus veio, como ele nasceu, ele fugiu daquele lugar onde Herodes queria matar Jesus, todos os primogênitos. Então você vê narrativas de como o rei está vindo para esse mundo, de como o salvador da humanidade está vindo para esse mundo. E depois você vê o nascimento de Jesus, e ele vai revelar agora como se o rei vive e como nós devemos de viver.
Então toda a Bíblia, Escritura, cada palavra é importante, porque isso forma em nós uma forma de se viver assim na terra como no céu. Presta atenção nisso, Jesus veio do céu para nos ensinar como se vive o céu na terra. Então no Sermão do Monte Ele está nos ensinando, o próprio Rei Eterno está nos ensinando como nós precisamos viver, como nós precisamos nos comportar, como nós devemos de fazer relacionamento, como nós trabalhamos, como nós fazemos para prosperar e qual é o foco e o propósito e o significado da nossa vida. Então nessa parte onde nós estamos lendo aqui, Jesus ele está falando, definitivamente ele está mostrando como que as coisas vão acontecer nesse mundo e o que nós devemos de fazer. Então Jesus está falando sobre isso. Então esse texto que nós lemos, ele está ali no Monte das Oliveiras e ele está respondendo uma pergunta dos seus discípulos, e a pergunta é sobre o fim dos tempos. Os discípulos estão dizendo: Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas? E que sinais será de que o fim está próximo e de que o Senhor está voltando para nos buscar? Então Jesus ele começa nesse capítulo, para a gente entender o contexto, ele está falando de guerras, de fomes, de terremotos, e aí ele vai dizer uma coisa muito interessante. Mesmo que vocês vejam rumores de guerras, mesmo que vocês vejam tantas pessoas sendo perseguidas em alguns países por serem cristãos, mesmo que vocês vejam terremotos, muitas catástrofes, mesmo que vocês vejam, parece que é o fim, mas ele vai dizer, ainda não é o fim. E aí, depois Jesus ele começa a falar de perseguição e de esfriamento de amor para aqueles que estão na sua presença. Só mais adiante, Jesus ele começa a falar sobre como foi nos dias de Noé. Ou seja, os dias de Noé aparecem no final do argumento de Jesus. Antes disso, em Mateus 23, Jesus está confrontando escribas e fariseus que estavam vivendo uma religiosidade. O que é religiosidade? E é uma religiosidade sem essência. A religiosidade é você estar na igreja, é você ouvir a palavra de Deus, mas você não se comprometer com nada daquilo que você ouve. É viver como se você fosse um ouvinte, simplesmente. Entenda uma coisa, você não foi chamado para ouvir somente a palavra de Deus. Você foi criado para ouvir e praticar. E quando você ouve e pratica, e quando você anda em toda a verdade que você está recebendo aqui nos domingos, servindo, recebendo uma palavra, a sua vida ela é transformada de dentro para fora. E as pessoas vão começar a olhar para você e vão dizer assim: meu Deus, você não é mais você. Por quê? Porque o Senhor nos transforma de dentro para fora. A transformação acontece de dentro para fora, porque agora nós carregamos o Espírito do próprio Deus, o Espírito da verdade que nos guiará por toda a verdade. De fato é que Jesus está falando sobre isso. E aí Jesus, depois que ele fala sobre os dias de Noé, depois no capítulo 24 e 25, Jesus ele começa a falar sobre vigilância, sobre o servo infiel, sobre as virgens prudentes e sobre os talentos. Então o foco de Jesus, quando os discípulos perguntam: Senhor, quando será o fim? O foco da resposta de Jesus não é sobre a curiosidade profética. Jesus está respondendo falando de fidelidade perseverante. Ou seja, Jesus está falando nesses versículos que nós precisamos focar em permanecer nele, obedecer e sermos constantes na sua presença. Eu não sei se aqui acontece isso, mas lá no Brasil hoje, se a gente falar de constância é uma ofensa. Porque a maioria das pessoas no Brasil estão dizendo assim: existe uma geração Z. Já ouviram falar dessa geração Z? Tem aqui também, né? E existe uma geração onde você fala sobre constância e permanência, e as pessoas elas vão dizer assim: ah não, mas está me ofendendo com isso. Porque constância e permanência, as pessoas estão traduzindo de uma forma ao contrário daquilo que o Senhor está estabelecendo como princípio. Constância e permanência naquilo que Deus falou sempre vai ser inegociável. Hoje nos nossos dias nós percebemos que devido a tantas informações, constância e permanência, as pessoas dizendo: não fala para mim ser constante, porque senão eu vou ter burnout. É verdade isso.
Eu já ouvi muitas vezes de pessoas no Brasil, aqui na França não tem isso, mas no Brasil tem isso, de as pessoas dizerem assim, não, se você falar de constância, eu vou começar a sentir crise de ansiedade e eu não posso ouvir sobre constância, sobre permanência. E Jesus, ele está estabelecendo um princípio quando ele fala sobre isso. Ele está falando de constância, de permanência. Por quê? Porque mais do que nós sabermos o que vai acontecer amanhã, nós precisamos estar focados em permanecer naquilo que ele falou hoje. Porque de fato existe uma guerra contra nós, uma guerra constante que está querendo nos tirar desse lugar da presença de Deus, desse lugar onde nós somos criados e fomos projetados para viver. Nós somos protótipos de filhos de Deus. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor nos predestinou em Cristo para a adoção. Ou seja, o propósito principal da minha e da sua vida é sermos filhos de Deus. E naquele momento, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles estão com uma curiosidade, eles estão perguntando, Senhor, nós estamos vivendo tudo isso, está tudo muito bem, mas nós precisamos saber quando será o fim. E Jesus está respondendo algo que Ele traz para nós nesses dias. Nós não precisamos entender quando será o fim, mas nós precisamos definitivamente nos voltarmos em obedecer o Senhor hoje, porque se nós não formos constantes em obedecer o Senhor hoje, nós estamos focados em coisas que vai nos roubar, porque o perigo invisível dos dias de Noé está nessa era, nesses dias, para querer nos tirar daquilo que é eterno. Quando a Bíblia diz assim, uma coisa importante a gente entender, que Jesus certa vez ele encontra uma pessoa onde ele tinha perdido um parente familiar. E aí Jesus vai dizer o seguinte, ele vai falar assim para Jesus, Senhor, vamos fazer o seguinte, eu quero te servir, mas antes disso eu vou enterrar o meu familiar e depois eu já venho e te sirvo. Isso é certo? É certo. Só que naquele momento Jesus vai dizer o seguinte para aquele homem, ele diz assim, aquele que não deixar a sua própria vida e até mesmo os seus familiares por amor a mim, não é digno de mim. O que Jesus está falando? Jesus, ele está naquele momento, ele não tem compaixão pela situação daquele homem? Sim, Jesus tem compaixão em relação àquele homem, mas o que ele está querendo nos explicar é que Deus precisa ser o centro da nossa vida. Que em tudo que nós vamos fazer e viver, Cristo é a centralidade da nossa vida. Quando Ele não é mais a centralidade da nossa vida, nós acabamos fazendo coisas que são normais, que não eram pecado, mas se tornam, porque nós levantamos ídolos no decorrer da nossa jornada e tiramos Cristo do centro. E aí, para a gente entender, quando Cristo é o centro, imagine comigo, aonde você tem uma roda e você tem um centro, aonde Cristo é o centro. Isso quer dizer que na nossa vida como discípulos de Jesus, nós precisamos viver de uma forma aonde Cristo esteja literalmente no centro, e tudo que nós fazemos tem que estar de acordo com Cristo que está no centro, não nós fazendo algo querendo incluir o Senhor na nossa vida, no nosso modo de viver, e até muitas vezes dando ordem para Deus de como Ele vai nos abençoar e fazer o nosso futuro. Isso não vai funcionar. Nós vamos perder tempo nisso. Mas o Senhor está falando nesse sermão do monte, então Ele está dizendo para aqueles homens, olha, é mais importante vocês permanecer. Por que isso? E por que é importante nós falarmos disso hoje? Se o maior perigo dos últimos dias não for a perseguição, as guerras, e se for a normalidade da vida, nós podemos nos perder aí. E se o risco não for o caos visível que nós estamos vendo, mas a anestesia espiritual que está governando a nossa vida sem nós ao menos perceber. Presta atenção nisso. A anestesia, ela não dói, ela faz adormecer. Eu gosto de anestesia quando eu vou no dentista. Vou confessar para vocês uma coisa aqui, uma vulnerabilidade. Sempre quando eu vou no dentista e ele fala assim, ó, tem que fazer isso. Eu falo assim, ó, posso tomar anestesia?
Tem que fazer uma obturação. É obturação que fala aqui? Não, eu sei que não é em francês, mas vocês sabem o que eu estou falando? Tem que fazer uma restauração. Obturação é dos antigos que falavam isso, né? Tem que fazer uma restauração. Eu sempre falo assim para ele, para o dentista: então eu posso tomar uma anestesia porque eu não quero sentir nada. A gente é assim, muitas vezes nós estamos passando momentos de dificuldades, aonde o Senhor está nos forjando, nos formando, aonde o Senhor está estabelecendo algo novo em nós, e para que nós possamos viver o novo, nós muitas vezes vamos passar por momentos desconfortáveis, mas é nesse lugar de desconforto que nós vamos viver o novo de Deus. Presta atenção nisso. José vai para o Egito. José tem sonhos de se tornar um grande governador, porque não era um sonho dele, mas era um sonho de Deus nele. Mas José não pode se tornar um grande governador, José não pode abençoar pessoas, José não pode ser a solução de uma nação, de um mundo praticamente, sem antes sair da sua zona de conforto e ir para um lugar desconfortável. Então o desconforto muitas vezes na nossa jornada não quer dizer que nós estamos errados ou erramos o caminho, mas é Deus forjando em nós uma estrutura, músculos para que nós possamos prosseguir e viver as promessas dele. Nós somos muito otimistas com Deus, porque quando nós recebemos uma palavra, nós já andamos na palavra e nós ficamos: Senhor, eu quero viver isso é muito incrível, e eu vou para as nações, e eu vou fazer o que o Senhor está falando. Mas dentro desse processo, Ele vai nos ensinar a viver do jeito dele e da forma dele. Porque ser filho não é mandar no pai. Ser filho não é querer que o pai faça aquilo que ele quer. E eu quero dizer uma coisa: quando filhos tentam mandar no pai ou reger a vida de um pai terreno, eu quero dizer uma coisa: esse é o lugar de queda e destruição do filho. Porque nós não podemos viver pelo nosso coração, pelas nossas vontades, pelo Deus desse século, mas nós precisamos viver por aquilo que é eterno. Glória a Deus. Por isso, em 2026, eu quero dizer uma coisa: filhos, honrem o seu pai, para que os seus dias se prolonguem na terra. Filhos que não honram o pai morrem cedo, é o que a Bíblia está dizendo. Porque filhos não podem viver sem direcionamento de pai. Filhos de Deus não podem viver sem o direcionamento do pai. Filhos terrenos não podem viver sem o direcionamento do pai. A paternidade de Deus é o assunto principal nos evangelhos de Jesus. Jesus não veio revelar o grande Criador, Ele não veio revelar o grande eu sou, Ele veio revelar o Pai. Porque não dá para viver uma vida em Deus entendendo que Ele é somente Senhor e não um Pai de amor. Presta atenção nisso. Quando nós entendemos que Deus é somente Senhor, nós vamos viver a nossa jornada querendo ser perfeitos a Ele, querendo honrar e agradar. Só que nós não temos capacidade de honrar o Senhor como Ele merece. Por isso é melhor nós termos o entendimento de ser filho. Porque um filho, quando erra, ele não foge do pai, mas ele corre para o pai. Porque o pai sempre está de braços abertos para poder amparar, conduzir, direcionar e levar para o destino eterno que Ele tem para cada um de nós. O Senhor está estabelecendo o seu reino nessa manhã sobre nós. Voltando aqui, presta atenção nisso. Então a anestesia, ela adormece. Você pode estar acordado fisicamente e ainda assim estar insensível às coisas que estão acontecendo na sua vida. Nos dias de Noé, era exatamente isso que estava acontecendo. A vida seguia normal, todo mundo estava trabalhando, cheio de saúde, com recurso financeiro, os planos continuavam, as festas aconteciam. O problema não era o que eles estavam fazendo, era o que eles não percebiam que estava acontecendo.
Ou seja, os últimos dias da nossa vida têm sido marcados por uma anestesia espiritual. Ou seja, o diabo, ele não vai te roubar na sua vida de formas aonde você sabe que é pecado, mas ele vai tornar coisas que não são pecado em pecado, porque você começa a idolatrar coisas que você não deveria de idolatrar. Você começa a viver por coisas menores daquilo que você deveria de viver. Por quê? Porque quando o meu trabalho se torna mais importante do que Deus, quando o dinheiro se torna mais importante do que eu vir no culto, estar na presença do Senhor, nesse lugar você está trocando a bênção pelo abençoador. Você nesse lugar está invertendo as coisas, e é nesse lugar que o maior perigo espiritual vai acontecer. Por quê? Porque o maior perigo espiritual não é quando o mundo ao nosso redor se torna mal, porque de fato a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, mas quando o povo de Deus se torna a nação mais distraída da terra. Fala para o seu irmão, dá um cutucão nele e fala assim, ó, para de ser distraído. Esses dias atrás, vou contar uma coisa que aconteceu. Esses dias atrás, aconteceu uma coisa. Eu estava no Instagram, e aí eu lembro que eu vi uma postagem de uma pessoa que eu não conhecia. E aí ele estava assim, ó, ele estava passando na alfândega do Paraguai, presta atenção nisso. E aí ele estava louvando a Deus. E aí a música era uma música de louvor que falava assim: só Deus pode me livrar. Aí eu falei assim, eu comentei no vídeo, eu falei assim, e tá certo isso agora? Você está passando na alfândega com um monte de produto sem pagar imposto e você ainda está louvando a Deus para Ele te livrar do problema? Meus irmãos, a normalidade desse mundo. Olha, eu vou dizer uma coisa, a minha rede social, ela bombou tanto, porque todas as pessoas que estavam ali naqueles comentários falaram contra mim. Sabe o que as pessoas falavam? Chegou o perfeito de Deus. As pessoas falavam assim, nossa, já que você quer viver assim, então vive no Brasil que está cheio de imposto. Meus irmãos, sabe o que muitas vezes nós estamos fazendo? Nós estamos querendo fazer o que dá certo, mas Deus não nos chama para fazer aquilo que está dando certo. Deus nos chama para que nós possamos fazer aquilo que é certo, não aquilo que está dando certo no momento. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Nós começamos a negociar por causa da anestesia espiritual, coisas que muitas vezes nós não deveríamos de negociar. Então nós ficamos anestesiados a certo ponto de que nós começamos a perguntar, Senhor, mas isso não tem problema, mas isso daqui não tem problema. Mas é nesse lugar, e é sobre isso que Jesus está dizendo, nós precisamos ser uma igreja que está atenta, uma igreja viva, uma igreja que tem discernimento, que tem poder, uma igreja que não negocia princípios e valores, porque quando nós negociarmos princípios e valores, eu quero dizer uma coisa, nesse lugar, os teus dias estão contados para a queda. Nesse lugar, meus irmãos, é onde nós começamos a viver abaixo daquilo que Deus tem para nós. Para de tentar viver a sua vida na força do seu braço, para de tentar trabalhar um monte de horas. Você precisa entender a sua identidade, você precisa entender que não é sobre não trabalhar, mas é sobre definitivamente você priorizar aquilo que é eterno. Porque a anestesia, ela vai acontecendo assim, ó. Não, mas eu preciso trabalhar, porque Deus manda eu trabalhar, porque eu não sou vagabundo. Não, mas eu preciso fazer isso, porque isso é importante. Mas tudo que está acima do Senhor não é importante, porque Ele é importante. Porque Ele é o centro da nossa vida, porque Ele é tudo que nós temos. Partindo desse texto aqui, nós vamos abordar 3 pontos importantes. O primeiro é, repete comigo, guarde o seu coração. Abram para mim Lucas capítulo 21, versículo 34, que nós vamos ler esse texto. Lucas 21, versículo 34. Lucas 21,
versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Já parou para pensar que a volta do Senhor, Ele está dizendo que vai ser como um ladrão, Ele virá como um ladrão da noite. Percebe uma coisa, ninguém espera um ladrão. De fato isso vai ser uma surpresa. Ele dá esse exemplo como uma figura de linguagem. Mas quando você permanece nele, Ele não vai vir para você como um ladrão, porque você espera Ele. Não tem como você esperar e você não saber. Se você está vivendo uma vida dedicada de relacionamento, Ele não virá como um ladrão para você, porque você espera Ele. Você é como as virgens prudentes, que tinha azeite, que estava esperando o noivo. Não dá para nós esperarmos noivo algum como as virgens prudentes, se nós não estivermos focados nesse relacionamento, se nós estivermos anestesiados com as coisas desse mundo, nós, além de estarmos vivendo abaixo da média daquilo que nós somos chamados para viver, nós começamos a entrar em caminhos que até parecia de Deus, até te levou a prosperar, até te trouxe benefícios, mas esses mesmos benefícios pode te fazer corromper o teu coração. Estava com o pastor Renan e ele falou uma coisa que é verdade: Mamon também prospera pessoas. Mamon também dá dinheiro e condição e conforto, para que as pessoas não vivam por Deus e vivam somente pelo recurso. Só que o caminho disso, a jornada e a conclusão disso não é aquilo que o Senhor tem para nós. Ou seja, esse texto bíblico está nos trazendo um alerta. Meus irmãos, guarde o seu coração. Por quê? Porque o juízo de Deus, ele não começa no exterior, ele começa no coração. Ele começa nos exortando de dentro para fora. E a anestesia começa quando o seu afeto pela presença e pela centralidade de Cristo, ela esfria. A centralidade da nossa vida muda. A anestesia começa quando o afeto pela presença esfria. A anestesia, ela começa quando a centralidade da nossa vida muda. Ou seja, Cristo era o centro. Quando eu vim e cheguei nessa igreja, o Senhor fez tantas coisas na minha vida, eu fui tão transformado, mas agora eu cheguei num ponto aonde agora eu fico dando nota no culto. Nossa, aquele irmão não cantou bem, aquele pastor não pregou bem. Nós não fomos chamados para isso, meus irmãos, porque o culto não é o pastor pregando para vocês, o culto somos nós todos juntos, porque o único que fala e que transforma é Cristo, o único que fala e que transforma é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu estou começando a sentir o fogo de Deus aqui, então eu preciso tirar o terno. Glória a Deus. Então a anestesia, ela começa quando o afeto esfria, quando a centralidade da nossa vida muda. Mas um dos fatos que a anestesia, ela começa, e você pode perceber, é que quando você perde a prioridade com o secreto com o seu pai. Presta atenção numa coisa: Jesus sabia que nós teríamos dias corridos, meus irmãos. Jesus sabia que a vida seria corrida. E mesmo assim ele está dizendo: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto. O que isso quer dizer? Quando você entra no seu quarto, fecha a porta, primeiro, ele está dentro do seu quarto. Qualquer pessoa aqui tem um quarto. O que isso quer dizer? Antes de você pensar em orar, ele está te esperando para te ouvir. Quando nós começamos a entrar na anestesia espiritual, isso já não é mais importante. Vida de oração não é mais importante, mas a vida de oração continua sendo importante, porque Jesus disse: há tempo para todas as coisas, mas Jesus também disse: orai em todo tempo, orar sem cessar, passar tempo na presença do Pai sem cessar. O que mantém o nosso coração queimando e livre da anestesia espiritual e livre do engano desse mundo e fora do perigo dos dias de Noé, é estarmos constantemente no secreto com o nosso Pai.
E aí eu quero fazer uma relação aqui que vai ficar muito claro isso. Você precisa tomar café da manhã. Você precisa almoçar. Você precisa tomar o teu café da tarde, jantar. Você precisa fazer as suas refeições diárias. Por que você não se alimenta espiritualmente todos os dias? Só quem toma monjário que não precisa se alimentar todas as refeições, né? Quem está no processo aí. O monjário no Brasil tá famoso lá. Não sei se aqui tá. Nós não podemos tomar monjário espiritual, meus irmãos. Nós precisamos nos alimentar constantemente da presença. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem lá no Éden, presta atenção nisso, Ele vai dizer o seguinte, Ele coloca o homem. Por isso que eu falo, nesse texto eu entendi porque o crente gosta de comer. Porque ele chama Adão e Eva e fala assim, ó, de toda árvore do jardim, de toda, poderás comer livremente. Olha o crente aí, ó. Só menos aquela que está no centro ali, aquela ali vocês não vão mexer. Mas de toda árvore que está no jardim, comerás livremente. Quero dizer uma coisa, vai chegar na eternidade. Quem gosta de comer aqui, quantos gostam de comer? Bem, glória a Deus. Nós vamos passar no banquete celestial. Sem limites, meu irmão, sem limites. Porque lá é eterno, em nome de Jesus. Aleluia! Então, a verdade é que nós precisamos guardar o nosso coração em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. O teu trabalho, os teus relacionamentos, a tua carreira profissional, tudo isso é importante. Mas isso não pode tomar o lugar do Senhor na nossa vida. E isso vai tomar o lugar do Senhor de forma quando nós menos percebemos. O problema é que isso não vem de uma forma onde nós olhamos e falamos, isso é do diabo. Não, isso vem de uma forma normal, porque é anestesia. Porque é uma mentalidade do mundo caído que vai nos levar para outro lugar. Então guardar o nosso coração é manter a consciência bíblica ativa todos os dias. É ter uma vigilância, guardar o nosso coração é uma vigilância constante, consciente diante de Deus, porque Ele está governando, porque Ele conta comigo, porque Ele me amou, porque Jesus se entregou na cruz por mim, quando eu ainda era pecador, quando eu ainda estava fazendo tudo errado, Ele me encontrou, não foi nós que o encontramos, Ele nos encontrou, o Espírito Santo usou pessoas para que você acessasse esse lugar, para que você ouvisse o Evangelho, e tudo que Ele fez não é desprezível, tudo que Ele fez não é de se jogar fora, mas nós precisamos entender que Cristo é a causa da nossa vida, meus irmãos. E precisamos entender também que por um outro lado há um ladrão que veio para roubar, matar e destruir, porque de fato quando Jesus fala desse texto ele não está falando definitivamente do diabo, mas o ladrão, o diabo veio também para roubar, matar e destruir, e nós precisamos nos manter com o coração vigilante, porque senão nós vamos sendo roubados, porque a anestesia não se percebe. A anestesia é você estar fazendo tudo aquilo e você achar isso normal. Jesus está falando isso e Ele está dando esse exemplo, porque aqueles homens dos dias de Noé, eles estavam casando, eles se davam em casamento, não há problema em casar, não há problema em planejar a vida, em construir, mas Jesus está dando um alerta que dentro desse lugar existe uma anestesia espiritual, que nós não podemos nos deixar levar por isso. Muitas vezes eu fico vendo pessoas, eu vejo pelo exemplo do meu filho. O meu filho ele tem 8 anos. E aí, tudo que ele vê do amigo dele é melhor do que ele tem. Eu não sei se vocês já viram isso, mas muitas vezes o filho ele fica comparando os pais. Fala assim, não, o pai do meu amigo é melhor do que o meu pai. A casa do meu amigo é melhor que a minha casa. Sabe o que é isso? Imaturidade espiritual. É imaturidade isso. Porque quando você entende o propósito, eu não fico comparando igreja. Porque até mesmo nisso tem pessoas sendo roubadas. Ah não, mas agora eu não gostei do louvor. Mas quem disse que você tem que gostar do louvor? Você tem que servir para ser uma igreja viva. Se você não gostou, vai fazer aula de canto. E serve no louvor. Ah não, mas eu não gostei da palavra. Pastor Guilherme não pregou bem hoje.
Mas quem disse que a palavra foi só para você? Foi para ele também. Nós precisamos ser unidos como o povo de Deus. Nós precisamos parar de ser roubados pelas mentiras do diabo, da anestesia até mesmo dentro da igreja. Nós precisamos entender, quando eu coloco a minha vida financeira na frente do Senhor, não sou generoso, eu fico negociando valores de dízimo. Eu quero dizer uma coisa, você está limitado a crescer a sua própria força do seu próprio braço, e você não vai chegar em lugar maior do que aquilo que Deus não permitir você chegar. Quando você fica fazendo conta para poder ofertar, dizimar, participar de projeto, eu quero dizer uma coisa, meu irmão, quando você vê uma oportunidade de investimento no reino, entra nela rápido, porque esse é o lugar mais sustentável, que vai te levar para uma prosperidade que você nunca vai encontrar e nunca vai conseguir em nenhum mercado financeiro, nem mesmo na tua própria vida. Mamon quer que você fique fazendo conta. Mamon quer que você fique pensando nas suas próprias contas primeiro, do que você ser generoso no reino de Deus. Eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez eu estava num lugar e o Espírito Santo estava falando assim para mim: Sandro, você tem que dar uma oferta no valor X. Escuta isso. Completamente desconfortável. Eu falei assim, mas eu nunca dei uma dessa, por que eu tenho que dar de novo, Senhor, agora? E aí o Espírito, aí chegou uma hora que eu estava nesse culto, eu estava impaciente. Eu sou meio acelerado, vocês já perceberam, né? Eu estava impaciente ouvindo Deus falar comigo que você tem que dar uma oferta. E essa oferta saía completamente fora daquilo que eu já estava fazendo. A gente tenta ser o máximo generoso. E eu lembro que eu ficava assim, aí uma hora eu falei assim, Satanás, em nome de Jesus, para de vir com mentira. Aí o Espírito Santo falou assim, o diabo nunca vai falar para você dar nada para ninguém, sou eu. Sabe, a gente fica fazendo conta para abençoar pessoas. Deus quer se manifestar para que você seja alívio para as outras pessoas que estão precisando de recurso em áreas da vida dela. E você está querendo tanto a presença de Deus, mas não quer liberar um recurso para poder abençoar o irmão que está do seu lado. A gente fica assim, não, mas se eu tirar esse valor, como vai ser? Meu Deus, não é sobre isso. Quando você vive pensando assim, você está vivendo somente com aquilo que você tem. E você não foi chamado para viver somente com a quantidade que você tem. Você foi chamado para viver ao lado daquele que é dono do ouro e da prata. Você foi chamado para aquele que transfere o recurso do ímpio e entrega para o justo. Você foi chamado para viver nesse ecossistema. Mas quando você sai desse lugar, isso é uma anestesia espiritual. Por quê? Porque a igreja vai crescer. Você está fazendo parte de algo eterno, de algo transbordante. Não é sobre os pastores, é sobre Cristo, é sobre o Senhor. Eu não estou comprometido com o sistema da igreja, eu estou comprometido com valores eternos. Por isso eu invisto, porque o meu Senhor vai salvar mais pessoas. Isso vai ser usado para que pessoas sejam transformadas, curadas e libertas. E nesse lugar eu me torno a igreja viva do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, quando o coração perde Deus como centro, ele vai procurar distrações dessa vida. Segundo ponto, repete comigo: não seja anestesiado pela normalidade. O texto que nós lemos, ele vai dizer o seguinte: e não perceberam. O perigo invisível dos dias de Noé, meus irmãos, não é a normalidade da vida. O perigo invisível dos dias de Noé é a normalidade da vida que produz anestesia espiritual e nos impede de perceber, nos impede de vigiar e de permanecer fiéis. Entenda uma coisa, o que Deus falou é eterno. Se eu estou num lugar agora, onde eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer, continua e permaneça nesse lugar. Não seja roubado porque as coisas não estão dando certo nesse momento. Seja fiel, porque aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito.
Entenda uma coisa, não queira abrir portas com a sua própria força, com as suas próprias mãos, porque a porta que você abrir por você, você vai ter que manter essa porta aberta durante toda a sua vida, mas a porta que Ele abre, ninguém fecha, a porta que Ele fecha, ninguém abre, mas a que Ele abrir para você entrar, pode entrar, porque Ele vai manter. Entende? Então, a normalidade da vida quer nos roubar, a normalidade da vida quer nos tirar desse lugar com situações e circunstâncias, mas Mateus 24:39, a expressão que ele está usando aqui é: não souberam, ou seja, não havia percepção. A pior coisa para um crente, para um cristão, é quando você perde a percepção daquilo que Deus está fazendo. Perder a percepção é você estar na igreja. O Senhor está falando com a igreja aqui. Essa palavra é uma palavra para a igreja de Cristo, para nós. Nós não podemos perder a percepção. Ou seja, o que Ele está dizendo nesse texto não indica a falta de informação. Você até sabe que Deus te entregou, você até sabe que Deus te chamou. Indica a falta de discernimento. Não adianta você ter a informação e não fazer nada com ela. Não adianta você ter a palavra e não praticar a palavra. Ou seja, quando Jesus está falando isso, conectando isso aqui, o que Jesus manda fazer depois disso, dessa comparação, é Mateus 24:42, que Ele vai dizer o seguinte: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que o Senhor vem. E esse é o verbo central. Nós precisamos estar vigilantes constantemente, porque os dias invisíveis de Noé estão no nosso tempo. O perigo dos dias invisíveis de Noé é uma realidade nesse século, e nós não podemos ser roubados. E Jesus está falando: se mantenham vigilantes, sejam firmes e constantes, porque senão vocês serão roubados. Sabe o que isso é interessante, meus irmãos? Porque Jesus está falando de coisas normais da vida. Naquela época, comer não era pecado. Naquela época, casar não era pecado, planejar não era pecado, ganhar dinheiro e prosperar não era pecado. O problema é viver tudo isso sem que Cristo seja a centralidade, porque o conforto ele não é pecado, mas ele se torna perigoso quando ele substitui a presença de Deus. Quando ele substitui a dependência de Deus. Ou seja, o conforto não é pecado, meus irmãos, mas se ele está substituindo a presença de Deus, ele está substituindo a dependência de Deus, nesse lugar já está começando a acontecer coisa errada. É mais ou menos assim, quando a gente pensa, quando nós trocamos, recebemos bênçãos de Deus e ficamos só com a bênção e esquecemos o abençoador. Nós orávamos tanto por um trabalho, nós orávamos tanto para aqueles que estão tirando a sua cidadania, e depois que saiu, você só pensa em trabalhar, você só pensa em fazer as coisas para si mesmo. Eu quero dizer uma coisa: isso não tem um fim em si mesmo. Isso é destruição. Nós precisamos nos voltar para aquilo que é eterno, porque o Senhor nos chama para vivermos coisas maiores do que aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Terceiro e último ponto para a gente encerrando aqui. Repete comigo: fidelidade como prática constante. Então Jesus, nos próximos capítulos, ele está falando de 3 exemplos. O primeiro, do servo fiel. Ou seja, nós temos uma responsabilidade de multiplicar tudo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Jesus está falando das virgens prudentes, ou seja, aquelas que mesmo quando as promessas demoram, elas permanecem alertas, se preparando para a volta do seu Senhor. Já parou para pensar como aquelas virgens imprudentes, além de serem imprudentes, eram ingratas? Como que elas estavam esperando o noivo, despreparadas? Nós não podemos ser pessoas que estamos esperando o nosso Senhor despreparados. Quando nós estamos só vivendo para nós, eu quero dizer uma coisa: não servimos, não fazemos parte de uma comunidade de Cristo. Nós estamos vivendo só para nós. Você foi criado para ter relacionamentos, você foi criado para servir o Senhor. Faça parte do serviço nessa comunidade local.
sirva, não é porque o pastor está mandando, não. Isso traz tanto propósito e significado, porque quando nós nos propomos em servir ao Senhor como pessoas na igreja, sairmos do banco e vamos servir, não é porque você vai trabalhar para a igreja, não. Você está vivendo para o seu propósito. Porque o que Deus está fazendo é tão grande, tão maior, que é maior do que um pastor, é maior do que os pastores, é maior do que os líderes. Eles não conseguem fazer sozinhos. Por quê? Porque o propósito e o projeto da expansão do reino é tão além, que Ele conta com você. Deus quer que você jogue para o time dele. E a pergunta é, você está disposto a fazer parte do que Deus está fazendo? Isso mantém o nosso coração fervendo, meus irmãos. Isso nos livra da anestesia espiritual. Isso nos faz sair desse lugar de mentira e engano, aonde nós nos isolamos e estamos vivendo para nós, somente para nós. Jesus também fala dos talentos, que é aqueles homens que estão produzindo enquanto o Senhor tarda. Ou seja, a prova de alguém que espera a volta de Cristo é quando se vive em fidelidade como prática constante, cumprindo com responsabilidade aquilo que foi confiado a você enquanto o Senhor não vem. Ou seja, não é discurso, não é palavras, não é somente informações, é permanecer e ser constante naquilo que Deus te falou, é viver as Escrituras diariamente. Eu quero dizer uma coisa, talvez você está aqui nessa manhã pela primeira vez, e o Senhor está dizendo para você, quer ter uma vida transformada? Faça o que Jesus mandou você fazer. Siga Jesus. Você só precisa de uma coisa para seguir Jesus: seguir, decidir. Só anda com Ele, a sua vida vai ser completamente transformada. Por quê? Porque quando você está fora dele, você está vivendo só para você. Mas quando você se conecta nele, e você chega diante dele, e entende que Ele é o teu Senhor, entende que Ele morreu no seu lugar na cruz, para que você pudesse viver a vida dele. Somente a vida de Cristo é verdade, somente a vida de Cristo pode nos preencher e pode nos satisfazer. Mas quando eu vivo só para mim, eu vou para o caos e para a morte e para a destruição. Entenda uma coisa, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando, eu vim para que quando chegar no céu, vocês vão ter vida e vida em abundância. Ele está falando que é agora. Ele está falando que é hoje. Ele está falando que a partir desse culto, Ele está dizendo o seguinte, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante sendo liberado para as pessoas aqui, pessoas que estão com enfermidade. Eu oro por você nesse momento. Todo diagnóstico de enfermidade, eu ordeno toda enfermidade, seja qualquer tipo de diagnóstico, caia por terra agora em nome de Jesus. Seja curado agora, seja curada agora em nome de Jesus, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Recebe a tua cura agora em nome de Jesus. Concluindo, para a gente poder fechar, o primeiro lugar onde a anestesia aparece é no seu secreto, é no seu tempo com Deus. Relacionamento verdadeiro com o Senhor, lembre-se disso, nunca se esqueça, envolve vulnerabilidade, envolve verdade, envolve um coração ensinável, uma escuta ativa daquilo que Deus está te falando. A mentalidade que precisa ser quebrada nessa noite, meus irmãos, nessa manhã, é a mentalidade do conforto, que está anestesiando aquilo que é a centralidade da nossa vida, que é Cristo. E a prática que mantém essa dependência viva, meus irmãos, é mesmo em meio a tantos compromissos, mesmo em meio a tantos dias corridos, você precisa voltar para esse lugar de meditação nas Escrituras. Você precisa voltar para esse lugar de oração. E você precisa voltar para esse lugar de jejum, que vai matar a sua carne e os teus desejos, para que você possa viver por aquilo que é eterno. Então, nos últimos dias nós precisamos vigiar o nosso coração para não sermos anestesiados pela normalidade da vida, que tenta diariamente nos afastar da fidelidade perseverante no Senhor até que Ele venha. Os dias de Noé não eram dias que as coisas estavam acontecendo ruins. Pare e pensa comigo. Não havia guerra naquele lugar. Os dias de Noé não estavam sendo marcados por caos.
Eram dias comuns onde o povo estava prosperando e vivendo uma felicidade aparente. Eram dias onde tudo parecia que estava indo bem, o meu trabalho, os meus investimentos, os meus relacionamentos. Agora eu consegui, como um jovem, namorar, vou casar. Mas o mesmo coração que você tinha antes de conseguir essa namorada, você precisa ter por toda a sua vida. Porque nenhum relacionamento vai te preencher. Talvez você nessa manhã está aqui e você está orando e dizendo: Senhor, eu preciso de um relacionamento. Mas antes de você amar qualquer pessoa, a ordem de Deus é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A solução para o teu casamento, para os teus relacionamentos de família, não está em encontrar a pessoa perfeita, está em você voltar para a sua origem de relacionamento com o teu Pai de amor. Está em você reconhecer a morte e ressurreição de Cristo, entendendo que a vida abundante não vem de coisas, mas vem do Senhor. Vem dele. Porque até mesmo bênçãos que recebemos de Deus e trocamos e pegamos as bênçãos e esquecemos do abençoador. Eu quero dizer uma coisa: até bênçãos que chegou como bênçãos se tornam maldição se você não se voltar para o seu Senhor, o seu único Senhor e Salvador, que é Cristo. Feche os seus olhos, nós vamos orar sobre essa palavra. Primeira oportunidade que eu quero dar aqui, que o Senhor está falando no meu coração, é para você que está tentando viver a sua vida, ou entrou aqui pela primeira vez, ou já até veio na igreja algumas vezes, ou foi em outras, mas você ainda não decidiu em deixar Jesus governar a sua vida. Tudo começa com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por Ele. Ninguém chega na fonte de vida sem Cristo. Nessa manhã o Senhor está te chamando. Talvez você tentou muitas religiões, talvez você tentou tantas coisas, mas a sua vida não vai para frente. Porque você precisa de Jesus. Porque Ele morreu a sua morte para que você estivesse vivendo a vida dEle. Talvez você está vivendo a sua morte ainda, e as coisas estão de mal a pior, mas Jesus está aqui para te dar a vida dEle. Você que deseja que Jesus entre no seu coração, eu quero orar por você. Levante sua mão, eu quero orar por você. Você que deseja que Jesus entre no seu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que deseja, faz um sinal com a sua mão. O Senhor está te chamando, Ele está te encontrando. Glória a Deus. O Senhor está te encontrando. Você que deseja, você está diante da vida e da morte, você decide. Ele pode fazer tudo novo a partir dessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Gostaria de te chamar que você viesse aqui, que eu quero orar com você, isso. Uma das irmãs para poder orar com ela. Glória a Deus.
Levante suas mãos para o alto. O Senhor está trazendo um despertamento sobre nós como igreja. Vamos orar juntos, repitam isso comigo. Senhor Jesus, eu atendo o seu chamado. Eu declaro em nome de Jesus que toda anestesia espiritual em qualquer área da minha vida, eu declaro que caia por terra em nome de Jesus. Eu te peço perdão, Senhor, pela normalidade da vida. Eu te peço perdão porque eu fui roubado em muitos momentos, mas eu oro por um despertamento agora. Eu quero ser vigilante, eu quero ser responsável, eu quero continuar esperando o Senhor como umas virgens prudentes. Tira todo o ídolo da minha vida, tudo aquilo que tomou o seu lugar. Eu renuncio nessa manhã e eu digo: Jesus, o Senhor é o centro da minha vida. Me envolve com a sua presença, me envolve com a sua glória. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas a Ele. Salva de palmas ao Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Os casais, todos. Olha que coisa linda, todos. Vem cá, todos. Ah, o meu marido não tá não, minha esposa não tá não. Vem, representa ele e representa ela. Chega aqui, chega. Eu queria que você chegasse junto dessa pessoa aí que você ama, que coloca aí, chega aí bem juntinho, bem juntinho. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por essa relação e declarar em nome de Jesus que caia por terra
toda e qualquer plano do diabo sobre esta relação, sobre você. Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja. Igreja, me ajuda na oração, por favor. Nos levantamos, Pai, nesta manhã, neste lugar, Pai, para te clamar, ó Deus, por essas pessoas que o Senhor uniu. Foi o Senhor que uniu, foi o Senhor que fez, que marcou o primeiro encontro, foi o Senhor que os uniu. E Pai, nessa manhã nós queremos te pedir em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor derrame uma porção do teu amor, Senhor, do teu amor, o amor, ó Deus, o amor que excede todo entendimento, derrama em nome de Jesus. Pai, o teu Espírito Santo, ele brada ao meu coração que alguns desses que estão aqui na frente estão passando por um processo difícil, mas eu sei, eu creio, porque a tua palavra me diz nessa manhã que o Senhor está pelejando esta causa, e que o Senhor está derrubando altares, que o Senhor está derrubando os Baals, que o Senhor está trazendo de volta o carinho, o amor, a cumplicidade. E nós declaramos em nome de Jesus que esta união seja até que Ele venha, até que o Senhor venha, ou até nós irmos nos encontrarmos contigo, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba amor, receba o amor de Deus, receba a restauração do Senhor, receba a restauração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a tua relação, que o teu casamento seja restaurado agora neste altar, e que o Senhor faça algo novo, que o Senhor faça algo novo, que o Senhor derrame algo novo em nome de Jesus. E eu declaro na autoridade do nome que é sobre todo nome, que aquilo que o Senhor uniu, o homem, as águas, o fogo, não os separe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você abraçasse essa pessoa aí que o Senhor te deu. Abraça com vontade. E talvez há muito tempo você não disse isso. Diga assim: eu te amo. Diga: você é um presente de Deus na minha vida. Olha para a pessoa e diz isso: você é um presente de Deus na minha vida. Amém. Amém. Agora termine dizendo assim, ó. Olhe para a pessoa, peraí, gente, que pressa é essa? Termine olhando para, olhe para ela, olhe para mim não, é para ela ou para ele. E diga assim: hoje tem. Pronto, agora pode voltar para o lugar. É um almoço bom, uma janta boa. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês foram unidos por Deus, amém? E a gente vai encerrar. A pastora Gabi disse que o dia 23 de maio, vai ter aqui o encontro, né? O culto de casais, o encontro de casais. E todos esses casais e mais outros estão convidados a estarem aqui. Tá bom? Quem está com fome diz amém. Quem está com fome diz amém. Ó, nós temos a saída aí um almoço bife à parmegiana, não é isso, pastora Cléo? Bife à parmegiana, tá? Outra coisa que quero falar, que a gente falou sobre todos os avisos, mas nas quintas-feiras, toda quinta-feira está tendo os nossos G6. Você precisa participar, tem sido bênção, né? A gente está falando sobre os pilares da igreja. Vamos entrar numa nova série. Ah, tá bom, tá. Vai ter uma nova turma aí pro batismo aí, então, é muito aviso, viu, benção? Aí é a igreja vive esse negócio aí. Vai ter uma nova turma para quem não vai se batizar na próxima quarta, quer se batizar, vai ter uma nova turma, tá bom? Olha para a pessoa que está próximo de você e diz: foi muito bom estar com você aqui nesse culto.
Diz assim para essa pessoa: espero ver você aqui na quarta-feira. E quinta-feira no GC. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Diz amém. Vamos orar agradecendo ao Pai. Obrigado, louvor. Vocês são bênção. Obrigado, pastor Sandro e a equipe. Brigadão, Deus abençoe. Obrigado pela palavra, foi bênção, tá? Vamos orar agradecendo ao Pai. Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu nome por esse momento tão bom e agradável aqui em Tua casa. Queremos louvar o Teu nome, Pai, por todos os voluntários que se empenharam para que esse culto saísse com excelência e seja entregue ao Senhor como nós estamos fazendo. Eu louvo o Teu nome por cada músico, cada cantor do Ministério de Louvor, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, possa abençoar o pastor Sandro, sua esposa, sua casa, a equipe que veio com ele. Que o Senhor possa, Pai, os retribuir, Pai, com bênçãos celestes, Pai, de uma maneira abundante, em nome de Jesus, eu te peço. E que essa semana, Pai, seja uma semana maravilhosa de bênçãos, conquistas e vitórias para a glória e louvor do Teu nome. Você pode estender as suas mãos assim para frente? Que o amor de Deus Pai, a graça do Seu Filho Jesus e as doces, ricas consolações do Seu Espírito Santo seja sobre você, sobre esta igreja. E que essa semana seja uma semana de bênção, conquistas e vitórias para a glória de Deus Pai. E a igreja diz: Deus abençoe. Uma excelente semana para todos em nome de Jesus, tá? Não esqueça, a equipe do pastor Sandro tem o material vendendo lá na frente. E aceita cartão se você que está sem cash. Vai lá e abençoa a obra, tá? Deus abençoe todos em nome de Jesus.